Durante a Segunda Guerra Mundial, os céus da Europa e do Pacífico estavam repletos de aeronaves. Armas antiaéreas, conhecidas como flak, disparavam milhares de granadas explosivas no ar diariamente, criando nuvens mortais de aço para derrubar bombardeiros inimigos. Mas eis uma pergunta que poucos fazem. O que aconteceu com todo esse flak depois que foi disparado? Para cada projétil que atingiu um bombardeiro, dezenas erraram o alvo, falharam ou ficaram sem tempo de detonação. Então, para onde eles foram? Que tipo de dano eles causaram ao solo? E quem foram as vítimas? Neste vídeo, mergulhamos nas consequências negligenciadas da guerra antiaérea para descobrir as respostas. Esta é uma história não apenas sobre pilotos e combates aéreos, mas sobre as consequências muitas vezes invisíveis da guerra aérea. É a história do Reinado de Aço. Para se proteger dos ataques aéreos aliados, a Alemanha contava muito com a artilharia antiaérea terrestre, chamada de Flak. Essas armas estavam posicionadas em telhados, campos abertos e, mais notoriamente, em enormes estruturas de concreto conhecidas como torres Flak. Essas torres foram construídas em cidades-chave como Berlim, Hamburgo e Viena. Cada uma estava repleta de pesadas armas antiaéreas, algumas capazes de disparar dezenas de projéteis de alto explosivo por minuto. Elas eram uma vital primeira linha de defesa para as cidades alemãs. Antes dos jatos tornarem necessária a interceptação de alta velocidade, a artilharia antiaérea era a melhor opção para dissuadir ou destruir aeronaves inimigas. Não era apenas uma ameaça física, mas também psicológica. Os projéteis disparados por eles geralmente explodiam no ar, deixando sinistras nuvens negras de fumaça, um sinal claro para as tripulações dos bombardeiros aliados de que haviam adentrado o espaço aéreo hostil. Antes de atingirem os alvos, já sabiam que as armas os esperavam. O arsenal antiaéreo alemão incluía armas poderosas como o Flak de 80 e 8mm 36 e o Flak 41. Essas armas podiam disparar até 25 rodadas por minuto, lançando granadas explosivas para interceptar aeronaves inimigas. Cada rodada era como uma granada lançada ao céu. Para detonar em uma altitude pré-definida, o projétil explodiria durante o voo, lançando fragmentos de metal pontiagudos em todas as direções. Aeronaves dentro deste raio letal correm risco de serem despedaçadas pelos estilhaços. Os projéteis combinavam explosivos potentes e compostos incendiários para maximizar o dano. O tipo mais comum usava um fusível temporizado ajustado antes do disparo para detonar a uma altitude ou distância específica. Uma vez acionada, a explosão dependia de fragmentação em vez de precisão, criando uma zona mortal de estilhaços no ar. Devido ao seu 75mm a 120mm, essas armas não foram projetadas para atingir aeronaves diretamente. Em vez disso, eles cobriam uma área-alvo com explosões cronometradas, elevando a probabilidade de avariar ou neutralizar bombardeiros inimigos em trânsito. Porém, este método tinha limitações. Os fusíveis cronometrados não eram adaptáveis. Se um bombardeiro alterasse minimamente sua velocidade ou rota, um projétil explodiria inofensivamente longe do alvo. Contudo, uma barragem bem coordenada poderia saturar o céu com poder de fogo o bastante para tornar qualquer missão de bombardeio arriscada. A placa se tornou uma das ameaças mais temidas nos céus europeus. É uma das principais razões pelas quais voar em um bombardeiro estava entre os papéis mais perigosos na Segunda Guerra Mundial. Como tudo sujeito à gravidade, o que subiu teve que descer. Para cada projétil de flak que errava o alvo ou explodia no ar, os fragmentos e invólucros eventualmente caíam de volta à terra.
Enquanto a queda ardente de um bombardeiro abatido poderia causar uma destruição imensa, os destroços de flak que choviam depois geralmente tinham um efeito mais limitado. Durante ataques aéreos, civis se abrigavam em bunkers subterrâneos ou prédios reforçados, conscientes dos perigos das bombas inimigas e das defesas aliadas. Como resultado, a maioria das pessoas estava protegida do aço que caía do céu. Os fragmentos das granadas antiaéreas, apesar de irregulares e afiados, geralmente eram pequenos e leves ao atingir o solo. Muitos pedaços, mais incômodos que ameaças sérias, estavam espalhados pelas ruas e telhados como confetes metálicos de uma celebração mortal. Ainda assim, o perigo era real. Fragmentos maiores podiam e causavam ferimentos, ou até mesmo a morte. Por isso, guardas de ataques aéreos, brigadas de incêndio e pessoal de defesa civil recebiam capacetes de aço para se protegerem contra explosões de bombas e escombros caindo das defesas da cidade. Apesar da escassez de dados, é certo que o fogo antiaéreo ocasionalmente causava danos graves no solo. Registros oficiais raramente contabilizavam baixas civis por destroços de flak, mas evidências anedóticas contam outra história. O ataque a Pearl Harbor oferece um exemplo raro e bem documentado. Durante o assalto japonês, 68 civis morreram e outros 35 foram feridos. Embora algumas baixas estivessem diretamente relacionadas ao ataque, grande parte do dano veio de uma fonte inesperada: o fogo antiaéreo americano. Sabe-se que apenas uma bomba japonesa atingiu a cidade de Honolulu, mas quase 40 projéteis americanos caíram em áreas civis. Uma investigação de 1943 pelo Conselho de Pearl Harbor do Exército concluiu que 48 mortes de civis foram provavelmente causadas por fogo amigo. Fragmentos de projéteis com marcas da Marinha dos Estados Unidos da América evidenciaram o caos e as consequências não intencionais que podem seguir uma defesa bem intencionada. Mesmo quando a artilharia antiaérea funcionava como projetada, ainda deixava riscos. Fragmentos de metal quente choviam em vastas áreas. Para os sem-teto, esses fragmentos poderiam ferir ou matar. Capacetes, bunkers e estruturas reforçadas ofereciam certa proteção, mas nada eliminaria totalmente o perigo. Na Alemanha, nunca houve um estudo abrangente sobre os danos causados por projéteis antiaéreos caindo. Porém, registros de arquivo, relatórios locais e relatos de sobreviventes oferecem um vislumbre convincente e frequentemente ignorado das consequências involuntárias da guerra antiaérea. Estilhaços e munições antiaéreas não detonadas caíam regularmente de volta ao solo. Muitos desses projéteis detonavam ao impactar com edifícios, ruas ou terreno aberto. Apesar de um projétil antiaéreo não ter o mesmo poder explosivo de uma bomba aérea, ainda era capaz de causar danos graves e morte a curta distância. Os calibres mais usados eram de 88 mm e 105 mm. Seus remanescentes ainda são descobertos hoje em toda a Alemanha, muitas vezes ao lado das mais notórias bombas falhas dos ataques aéreos aliados. Esses projéteis não explodidos são um lembrete constante de que nem todo o perigo caiu de aviões inimigos. Alguns dos registros mais detalhados são de Berlim. O principal Bureau de Proteção Aérea compilou relatórios logo após cada ataque. Esses documentos catalogam não só os danos causados por bombas, mas também a destruição provocada pelo fogo antiaéreo alemão. Em 7 de setembro de 1941, após um ataque a Berlim, o relatório de danos listou a destruição causada por 57 granadas antiaéreas alemãs, sendo 10 inativas. Nos primeiros dias da Guerra Aérea, especialmente no outono de 1940, relatórios indicam que granadas antiaéreas causaram mais danos estruturais em Berlim do que bombas aliadas. O primeiro ataque aéreo a Berlim, em 26 de agosto de 1940, é revelador. As bombas aliadas causaram apenas danos menores.
Na Dragnerstrasse, um projétil de flak alemão explodiu, ferindo 4 civis e estilhaçando janelas no bairro. Em Tiergarten, a prefeitura do distrito perdeu a maioria de suas janelas para outra granada de flak. No distrito de Wedding, estilhaços de flak feriram 7 civis, gravemente. Em 7 de setembro daquele ano, o único dano registrado no distrito de Zellendorf foi causado por um projétil de flak que atingiu uma casa na Hurwitzstrasse. Em Prenzlauer Berg, um projétil não explodido atravessou o telhado de um apartamento na Dunkerstrasse 84, forçando a evacuação da família dentro. Relatos similares surgem em registros de outras cidades e áreas da Alemanha. Todos contam histórias parecidas. A defesa dos céus frequentemente tinha um preço pago por aqueles no solo. Os riscos de conchas e estilhaços não detonados são mencionados, porém dados concretos sobre ferimentos em civis, principalmente crianças, são escassos. Apesar disso, na literatura da Segunda Guerra Mundial, uma imagem impressionante se repete: crianças coletando estilhaços. Nas cidades bombardeadas da Grã-Bretanha, Alemanha e União Soviética, os escombros dos ataques aéreos frequentemente viravam playgrounds de metal retorcido. Em Londres, o historiador Angus Calder registrou que os meninos vasculhavam as ruínas buscando estilhaços, valorizando mais os pedaços de bombas alemãs do que os fragmentos de conchas antiaérea. Na Alemanha, fragmentos de flak viraram objetos cobiçados entre crianças escolares, mas tinham um preço. De acordo com Edward Westermann, esses estilhaços podiam ferir ou até matar crianças que saíam sem capacetes ou roupas de proteção, mesmo durante ataques. Em Leningrado, o perigo virou um jogo. O historiador Richard Overy relata que Svetlana Magiva e seus amigos permaneciam ao ar livre enquanto as barcaças de flak rugiam sobre eles. O jogo era ver quem conseguia ficar mais perto de um fragmento caindo e reivindicá-lo como seu. Esse fenômeno se difundiu bastante para virar objeto de estudo acadêmico. Em seu artigo, A Hard Rain, o arqueólogo Gabriel Moshenska explorou a cultura das coleções de estilhaços de crianças durante a guerra. Contudo, mesmo aqui, o perigo era frequentemente citado apenas superficialmente. A emoção da caça parecia superar os riscos, mesmo quando mortais. Era um estranho subproduto da guerra antiaérea, um instrumento de destruição que, uma vez gasto, se tornava um troféu infantil. Em 1943, os céus da Holanda se tornaram um corredor diário para missões de bombardeio aliadas rumo à Alemanha. Em resposta, os sistemas de defesa aérea alemães no país ocupado estavam operando constantemente. Baterias antiaéreas cobriam a paisagem e sua presença se tornou uma parte regular da vida civil. O volume de fogo antiaéreo sobre a Holanda era imenso e nem sempre eficaz. Muitas vezes, a munição usada tinha qualidade inferior, com grandes quantidades falhando em explodir ou errando completamente os alvos. Esses disparos falhos e inúteis não simplesmente desapareciam, eles caíam na terra e causavam danos. Impressionantemente, os quase 1.200 municípios dos Países Baixos mantiveram registros detalhados de incidentes com munições de flak caídas. Mais comumente, conchas não explosivas estilhaçavam janelas, perfuravam telhados e danificavam a madeira. As rodadas explosivas, quando detonavam, eram mais destrutivas, muitas vezes matando animais, destruindo plantações ou obliterando celeiros, galpões e lojas locais. O problema era tão disseminado que um fundo nacional foi criado para auxiliar os atingidos. As reivindicações foram investigadas a fundo, com verificações para determinar a origem do dano e se ainda poderia haver detritos adicionais ou conchas não detonadas. Após a limpeza dos destroços, os remanescentes das munições eram frequentemente coletados pela administração econômica alemã. Em certos casos, eles foram reciclados ou reutilizados localmente, relembrando que mesmo em tempos de guerra, fragmentos de destruição eram tratados como recursos.
Dos telhados de Berlim aos campos da Holanda, a Flak deixou sua marca, não apenas no inimigo, mas nas pessoas e lugares que deveria proteger. Ela quebrou janelas e tirou vidas. Feriu crianças que buscavam lembranças nos escombros. Encheu o céu de medo e o chão de aço pontiagudo. As cidades registravam os danos. As nações criaram fundos para repará-lo. Apesar disso, essa história é frequentemente omitida nas principais narrativas da Segunda Guerra Mundial. O Flak é lembrado por seu brilho e fúria, mas raramente por suas consequências. É nos fragmentos negligenciados, no vidro quebrado e nos relatórios esquecidos que vemos o custo total de defender do alto. Esse era o preço invisível da guerra aérea. Uma história não apenas do que foi destruído, mas do que caiu pelas frestas.